Olá pessoal, boa noite para todo mundo. Sexta-feira, no finalzinho do dia, hoje dia 29 de março, encerramento do mês, e a gente aqui entregando para vocês conteúdo de muita qualidade sobre o comportamento do investidor estrangeiro dentro do nosso mercado. E mais uma vez, eu não poderia deixar de passar o agradecimento às pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal. A gente sabe que o nosso conteúdo não é nada popular dentro do mercado financeiro, mas as pessoas, principalmente pessoas físicas que estão se inscrevendo no nosso canal, estão aproveitando para poder identificar as pressões do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. A gente teve aí, nessa semana a gente já está se aproximando de 7 mil inscrições, e nessa semana, em relação ao fechamento da semana passada, 80 novos inscritos. Sejam vocês também muito bem-vindos aí para o nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, aqui tem um botão de inscrever-se, você clica e ativa a sua notificação para que você também fique craque nessa galera que está acompanhando esse conteúdo do canal. Bom, outra grata surpresa foi o seguinte, pessoal. Na semana passada eu tinha comentado com vocês que a gente não estava atingindo a nossa meta de likes de 500 por cada vídeo. A gente já estava batendo aí a segunda semana consecutiva de conteúdo do canal com menos de 500 likes. E vocês deram uma belíssima resposta. Olha aqui, a gente conseguiu 617 likes do vídeo da semana passada, e eu gostaria mais uma vez de agradecer vocês dessa interação com o nosso conteúdo. E se você tiver dúvida também, pode deixar nos comentários. Eu tenho um prazer enorme em poder responder você em relação ao conteúdo do nosso canal. E outra grande surpresa que a gente teve, exatamente do vídeo da semana passada, onde que a gente teve uma duração aí média de 19 minutos, as pessoas que se inscreveram no nosso canal, com uma média de visualização aí nos 3 primeiros dias de vídeo no ar, de mais de 10 minutos. Aqui embaixo está exatamente nessa linha roxa a visualização dos não inscritos. Ou seja, a pessoa é parasita do canal, não se inscreve e ainda não assiste o vídeo de forma completa. Se a gente verificar aqui, a gente tem praticamente aí 30% das pessoas que acompanham o nosso conteúdo não é inscrito dentro do nosso canal. Então, mais uma vez eu faço, se você não quiser ser parasita, se inscreva no conteúdo do canal, porque a gente tem muito prazer em fazer com que você fique craque em relação a essa movimentação do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. Então, dado esse recado, a gente tem que comentar aqui rapidamente sobre a estrutura do canal, pessoal. Primeiro, a gente vai falar aqui com vocês que o nosso conteúdo ele é meramente informativo. Ele não vincula nenhum tipo de uma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese para vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo. Mas eu, como sempre falo, seja seletivo em suas análises. Opere com opinião própria e embasamento coerente, e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco dentro do nosso mercado. Então, se você é novo no conteúdo do canal, a gente trabalha com fluxo estrangeiro pelo fluxo oficial, site da B3 que divulga no segmento Bovespa, e para o site da BMF dos contratos futuros. A gente tem aqui para o segmento BMF, lá no conteúdo da nossa página, link está na descrição, do canto esquerdo você visualiza a movimentação dos contratos em aberto. E aqui embaixo, pessoal, a gente tem o fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E você consegue ter essa informação, inclusive a gente captura em tempo real, e no final do pregão de hoje a gente já sabe tudo o que aconteceu em relação aos ativos do Ibovespa, setores e também para o mercado futuro nos contratos de índice dólar. Então, se você já é inscrito no nosso conteúdo, já chega, senta o pé na porta e já deixa também aí o seu like. Então, essa semana, pessoal, foi uma semana de recuperação diante do tombo que a gente levou da semana passada. A gente, nessa semana, encerrou com uma valorização de quase 1,80 na semana, 1,79. Agora, o fluxo por parte aí das corretoras estrangeiras, que na semana passada eles compraram 300 milhões no mercado à vista com a nossa bolsa tombando, nessa semana a bolsa subiu, eles venderam praticamente aí a mesma quantidade da semana passada. Agora, o pulo do gato dessa semana, pessoal, foi exatamente nessa linha de baixo. Dá só uma olhada na movimentação por parte deles no Ibovespa Futuro. 2 bilhões e 100 de ponta compradora por parte aí das corretoras estrangeiras, pessoal. É muito forte, e a gente teve uma semana de muito vai e vem na movimentação do mercado, e vocês vão ver mais para frente no vídeo que eles deram um show na movimentação do mercado futuro para o Ibovespa. Na movimentação do dólar, a gente encerrou a semana aí com o dólar comercial com uma leve alta, cotado a 3,91, e já para o contrato novo K do dólar futuro,
que começou aí a aumentar a liquidez no pregão de hoje, eles já atuaram com saldo positivo de pouco mais de 12 milhões. Aqui embaixo, dos 10 principais mercados pelo mundo, a gente teve alta para bolsas americanas e europeias e baixa para asiáticas. Então, na média, o mundo subiu 0,58 e a gente subiu aí um pouco mais, quase 1,80. Em relação aos 23 índices que tem aí disponibilizados pelo nosso mercado, eles atuaram numa ponta vendedora predominantemente e alguns setores de ponta compradora. Agora, dá uma olhada, pessoal, no grau de eficiência. A grande maioria aí dos setores, com eles fazendo o quê? Projeção de lucros. O nosso Ibovespa com a terceira melhor performance da semana. Mesmo a gente subindo 1,79 e eles vendendo, dá só uma olhada, pessoal. 22 milhões e 700 de projeção de lucro. E eu já vou mostrar aqui para vocês exatamente aquele nosso quadro evolutivo que a gente captura semana após semana. Dá uma olhada aqui, a gente já tem praticamente em julho desse ano, a gente vai completar 3 anos desse acompanhamento com vocês aqui no canal. Olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores. E eles estão completando consecutivamente, se eu não me engano, a 11ª semana consecutiva de projeção de lucro dentro do nosso mercado. Por isso que a gente fala, acompanhar quem faz a movimentação do preço é muito show de bola e a gente tem um prazer de poder comentar com vocês aqui no conteúdo do canal. Agora, vamos dar uma olhada lá no Ibovespa. Pessoal, dessa movimentação aí de projeção de lucro, por qual motivo? Dá uma olhada aqui nos ativos que eles compraram na semana, alta média de 1,91. Dos 15 ativos que eles venderam, alta média de 0,01, praticamente estabilidade. E muitos ativos aqui caindo numa semana de valorização do nosso Ibovespa e eles atuando numa ponta vendedora. Se a gente verificar aqui o carro-chefe da semana, as ações de Vale, pessoal. Quase 300 milhões em compras e o ativo subindo aí 1,72. Lembrando que essa cotação aqui já está considerando o final do aftermarket do pregão de hoje. E quantas semanas que a gente está comentando com vocês aí dessa pressão compradora deles para as ações de Vale dentro do nosso mercado. Por isso que eu falo, quem é novo no conteúdo do canal, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que vocês identifiquem quais ativos estão sofrendo pressões de compra e de venda por parte deles. Bom, e o destaque da semana? As ações de Eletrobras, pessoal. Elet 3 subindo mais de 9% e eles comprando quase 120 milhões de reais. Mais uma vez eu comento, veja os vídeos anteriores no conteúdo do canal para que vocês percebam essa pressão que eles estão tendo dentro desse setor elétrico e principalmente aí nessas ações da companhia dentro do nosso mercado. Na ponta vendedora, a gente teve aqui como carro-chefe de vendas as ações do Banco do Brasil, um pouco mais de 180 milhões de ponta vendedora, só que o preço nem aí terminou a semana com uma valorização de 1,89. E o destaque de ponta vendedora da semana, as ações de Ultrapar, que caíram quase 5% e eles sentando a mamona na venda com quase 60 milhões de ponta vendedora dentro do nosso mercado. Por isso que a gente comenta, pessoal, é muito importante a gente ficar atento nessas pressões que eles fazem nos nossos ativos. Mais uma vez a gente vai já reportar aqui para vocês a movimentação em relação aos setores. Perceba aqui, pessoal, que a gente teve aí essa semana então de recuperação para o nosso Ibovespa, só que o saldo por parte deles nos ativos do Ibovespa, os 65 ativos que fazem parte do Ibovespa, ficou o quê? Negativo. Então, o que eles compraram na semana passada com o Ibovespa caindo, eles já soltaram com o Ibovespa nessa semana subindo. E eles soltaram, mais uma vez eu comento, pessoal, setores de peso. Dá uma olhada no setor financeiro, essa linha vermelha. A gente teve, inclusive, altas para o setor bancário nessa semana, só que essa linha vermelha continua descendente. Além também do nosso carbono eficiente, que é o nosso Ibovespa sem Vale, a gente tem também essa linha descendente. A surpresa grata está sendo o quê? A movimentação do setor de materiais básicos, essa linha amarela, ascendente, muito em função dessa movimentação compradora que eles estão tendo para os ativos de Vale dentro do nosso mercado. Por isso a gente precisa de ficar atento e essa movimentação exatamente aqui, colocando novamente as últimas 4 semanas, a gente consegue perceber que o índice financeiro, que tem mais de 1/3 de peso do nosso Ibovespa, eles continuam dando ênfase na ponta vendedora. A gente tem também aqui o setor de carbono eficiente, que tem muito peso no nosso mercado, também dando ênfase na ponta vendedora. E a gente está tendo essa grata surpresa aqui em qual setor, pessoal? No setor de materiais básicos de ponta compradora dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui a movimentação deles no ambiente mensal, eu vou trazer aqui para vocês esse novo quadro no conteúdo do vídeo, exatamente com o fechamento
do mês de março, pessoal. Isso daqui é a projeção de lucro ou prejuízo em relação ao preço médio de cada ativo que faz parte do Ibovespa. Então, se a gente pegar aí durante o mês inteiro, eles tiveram uma projeção de lucro do nosso mercado em 137 milhões em relação ao preço médio. E se a gente verificar aqui, dos 65 ativos do Ibovespa, eles lucraram em 48 deles. Em apenas 17 ativos, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo, sendo que os demais 48 deles, projeção de lucro no mês. O ativo que eles mais lucraram foram as ações de Itaú, que eles tiveram uma projeção de lucro aí de mais de 30 milhões dentro do nosso mercado. Mais informação aí de bandeja para você que acompanha o nosso conteúdo. Se a gente verificar, a gente teve também o nosso encerramento do mês, que eu vou demonstrar aqui para vocês, em relação à performance dos ativos do Ibovespa. A gente teve aqui o ativo que mais se valorizou aí para o mês, as ações de CSN, que subiram aí mais de 24%, lembrando que já é o terceiro mês consecutivo de valorização. Todo ativo que tem 3 meses de valorização, a gente está pintando aqui o fundo em verde claro para que vocês entendam. E o ativo que teve aí 3 meses de baixa consecutiva foram as ações de Embraer, que a gente marcou aqui para vocês também. Na ponta vendedora, o ativo que mais se desvalorizou aí no mês de março foram as ações de CCR, com uma queda superior a 17% dentro do nosso mercado. Em azul, pessoal, a gente tem aqui exatamente os nossos ativos de peso. Lembra que eu comentei com vocês que eles estão sentando a mamona na venda no nosso setor financeiro? Se vocês verificarem, o que aconteceu aqui com o Bradesco? Queda no mês de 0,72. O que aconteceu com o Itaú? Queda no mês de 2,19. O que aconteceu com o Banco do Brasil? Queda no mês de 3,82. Ou seja, o setor bancário, os 3 principais bancos, deram o quê? Ponta vendedora. E no caso aqui também as ações de Ambev terminaram também o mês com ambiente de desvalorização de 2,5% dentro do nosso mercado. O que salvou em relação aos ativos de peso? Exatamente as ações de Vale, conforme a gente identificou essa pressão compradora com vocês aí já há várias semanas, e o ativo subindo aí mais de 8% no mês, e também as ações ordinárias de Petro, que subiram quase 4%, e também as preferenciais, lembrando que a gente comentou com vocês que eles têm muito mais atratividade para as ações ordinárias da companhia. Se a gente verificar, inclusive também, em relação a esse fechamento mensal, o nosso Ibovespa, pessoal, terminou aí o mês com uma leve queda de 0,18. E a gente está acumulando aqui 8,56 de valorização no ano. Lembrando que, para a moeda americana, já foi o segundo mês de valorização. A gente já até inverteu a sinalização anual, que estava em queda para o dólar, e agora o dólar no ano de 2019 subindo 1,08. Agora, o interessante é que o nosso Ibovespa no ano passado foi aí o carro-chefe em relação à valorização dos principais mercados pelo mundo. Nesse ano, pessoal, está bem lá atrás. Percebam que a grande maioria dos principais mercados pelo mundo, na Europa, Estados Unidos, estão se valorizando mais do que o nosso índice Bovespa. Então a gente precisa ficar atento em relação a essa performance do nosso mercado. Se a gente verificar aqui com vocês a movimentação dos setores, a gente teve exatamente aqui nessa semana essa movimentação que a gente está percebendo com vocês aqui no conteúdo do canal, exatamente em relação ao setor financeiro. A gente tem aqui nessa semana exatamente esse cenário que a gente comentou com vocês. A gente teve inclusive aqui as ações do Banco do Brasil com o maior volume vendedor. Mesmo a alta observada nas ações do Banco do Brasil, vocês viram lá que dos 3 principais bancos foi a pior performance dentro do nosso mercado. Então a gente teve nessa semana um ambiente comprador exatamente nas ações de Bradesco ordinária, que eles têm mais preferência para as ações em relação à ação preferencial, e eles tiveram aí como a maior queda do setor as ações de Cielo, que eles também ajudando a empurrar para baixo dentro do nosso mercado. No setor de consumo, pessoal, lembra que na semana passada eu comentei com vocês que diante de tanta queda que a gente tinha havido aí nesse nosso mercado, a gente estava com um fluxo comprador por parte deles, tanto para as ações de Ambev, quanto também para as ações de BR Foods e também para as ações do Pão de Açúcar. Se vocês verificarem nessa semana, BR Foods subiu, Ambev subiu e as ações do Pão de Açúcar ficou bem próximo do 0 a 0. E a gente teve aqui, em relação ao setor de frigorífico, pessoal, olha a JBS.
JBS subindo mais de 10%, 11,34%, e eles atuando numa ponta compradora. Olha as ações, pessoal, da Marfrig. Marfrig com uma alta de mais de 5% dentro do nosso mercado e eles atuando numa ponta compradora. E é isso que a gente está percebendo em relação a esse setor. E se a gente verificar no setor de educação, eles tiveram uma ponta compradora para as ações de Estácio e o ativo subiu na semana mais de 3%. Só que eles fizeram o quê em relação às ações de Kroton? Pessoal, venderam e Kroton na semana caindo quase 2,5%. É a expertise que eles têm, que eles atuam no nosso mercado. Em relação aqui ao setor de materiais básicos, o ativo que mais se valorizou foram as ações de CSN. A gente viu aí que eles compraram o CSN a rodo durante esse mês de março, só que na semana passada eles fizeram alguma realização de lucro, colocaram lucro no bolso, o ativo caiu, nessa semana o ativo subiu e eles continuam colocando lucro no bolso dentro do nosso mercado. No setor aí de óleo, gás e biocombustível, a gente viu que nessa semana Petrobras tanto subiu tanto para ordinária quanto para preferencial, só que eles não participaram dessa alta e andaram numa ponta vendedora. Já no setor de serviços públicos, mais uma vez, a gente comentou com vocês, né? Pessoal, Elet 3 e Elet 6, eles têm aí uma ponta compradora e os ativos corresponderam, inclusive aqui Elet 3 com uma ponta compradora mais pujante, com uma valorização. No setor industrial, pessoal, a gente teve a maior alta do setor exatamente para as ações de Eco-Rodovias, que na semana passada tinha tido uma desvalorização na semana de mais de 6% e eles já estavam comprando. E nessa semana, o ativo aí terminando a semana com quase 4,5% de valorização e eles atuando numa ponta compradora. Em relação à ponta vendedora, a gente teve destaque aqui para as ações de Gol, que eles andaram numa ponta vendedora mais expressiva para esse ativo e foi o ativo exatamente que mais caiu no setor. No setor de saúde, pessoal, ponta compradora para as ações de Fleury e o ativo que mais se valorizou, lembrando que na semana passada a Fleury já tinha caído e eles estavam com uma ponta compradora, nessa semana continuaram o ponto comprador e o ativo que mais subiu em relação ao setor. E para as ações de Qualicorp também ponta compradora e o ativo correspondendo com ambiente de valorização. Para o setor de telecomunicações, eles andaram com uma ponta compradora para as ações de TIM e uma ponta vendedora para as ações de Vivo. Isso não é comum acontecer, porque vocês estão percebendo que ponta compradora o ativo caiu mais e ponta vendedora o ativo caiu menos. E não é usual, só que nessa semana aconteceu em relação a esse setor de telecomunicação. Bom, agora a gente vai comentar com vocês aqui em relação ao fluxo dos investidores estrangeiros na nossa B3. Pessoal, dá só uma olhada. Olha que enrosco que eles estão fazendo. Fizeram um fundo duplo e agora fizeram um topo duplo. Exatamente nessa movimentação, conforme a gente viu. Eles começaram a tomar o nosso mercado com 91, pararam de tomar com 97 e botaram todo o lucro no bolso com 95. Aí começaram a recomprar com 95, o nosso mercado chegou a bater lá os 100 mil pontos, depois recuou e ele está novamente nos 95 mil pontos e eles tudo que eles tiveram nessa ponta compradora, eles começaram a fazer aí uma leve queda em relação a esse movimento, lembrando que esses dados têm sempre 2 dias úteis de atraso. E o que a gente não tem 2 dias úteis de atraso que a gente fala com vocês, é exatamente o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, que aí a gente consegue ver exatamente isso aqui. Percebam que estão praticamente aí no mesmo patamar, tanto o fluxo oficial estrangeiro, quanto também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras, conforme a gente viu aí, principalmente nessas 2 últimas semanas. Agora, no mercado futuro, pessoal, olha o show que eles deram em relação aos nossos contratos do Ibovespa Futuro. Na segunda-feira, o nosso mercado teve aí a liberação do ex-presidente Temer e simplesmente eles estavam fazendo o que, pessoal? Comprando a rodo. No pregão de terça-feira, continuaram a comprar. No pregão de quarta-feira, quando houve aquele caos todo dentro do nosso mercado, o que eles fizeram? Eles ficaram praticamente de lado. E olha que eles estavam com saldo vendedor de 500 milhões de reais, eles já estavam colocando alguma coisa no bolso. E simplesmente no pregão de quinta-feira, que o nosso mercado se recuperou com muita força, olha o que eles fizeram? Eles inverteram, colocaram um baita lucro de mais de 5 mil pontos no bolso e reverteram para uma ponta compradora no pregão de quinta-feira. No pregão de hoje, o nosso mercado continuou subindo e eles continuaram com pressão de compra
dentro do nosso Ibovespa Futuro. Pessoal, expertise pura por parte deles dentro do nosso mercado. Em relação ao mercado futuro do dólar, a gente encerrou aí o nosso contrato do dólar J, lembrando que eles chegaram a ficar com uma ponta vendedora na semana passada e nessa última semana eles tiveram uma ponta compradora e também a moeda americana terminou aí com valorização e eles terminaram aí com quase 18 milhões de lucro em relação ao preço médio para esse contrato do dólar. Já no contrato novo, a gente só teve aí a liquidez no pregão de hoje, a gente teve aí subindo o nosso mercado e eles atuando aí numa ponta compradora para o mercado futuro de dólar de pouco mais de 12 milhões de reais. Dessa forma, pessoal, a gente termina o nosso vídeo de hoje, mais uma vez agradecendo vocês o carinho da audiência que vocês têm do nosso conteúdo. Mais uma vez eu lembro, se você está por aqui, você pode se inscrever, participar do conteúdo do canal, participar aí dos comentários e também deixar o seu like para contribuir com que mais pessoas físicas fiquem atentas na movimentação do investidor estrangeiro dentro do nosso mercado. Um excelente final de semana para todo mundo, descansar bastante e na segunda-feira a gente está começando aí no mês de abril muito ligado em relação à movimentação do fluxo estrangeiro, que esse é o nosso principal legado aqui no conteúdo do canal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!